de volta com mais uma edição do canal A Bruxa do Treino. Tô trazendo aqui uma convidada mais do que especial. Vou dar uma dica, o mundo todo conhece, o Brasil todo conhece, a Bahia toda conhece, todo mundo ama essa pessoa no meio do nosso esporte. Chega pra cá! Aqui está a Japa, eu acho que dispensa apresentações, né? Quem conhece o esporte, quem acompanha o esporte sabe o quanto ela representa. Essa é Bruna Miyagi, atleta profissional, promotora, aluna, amiga, enfim. Passo a bola para você, se apresente um pouco mais pro pessoal. Para quem não te conhece, que eu acho que quase ninguém. Queria agradecer esse convite para fazer parte desse canal, dessa entrevista hoje. Para mim é um prazer estar aqui. A gente fez, na verdade, a gente fez toda uma história juntos, né? Então, fico muito feliz em fazer parte dessa sua história também, desse canal, que eu tô adorando. E é isso, eu treino há uns 11 anos, eu não sei muito, acho que uns 11 anos. E comecei a treinar apenas porque me achava um pouco magra e tal. E depois eu comecei, né, a pegar gosto pela musculação, ver resultados e decidi entrar, né, para o meio competitivo. E depois eu comecei a me interessar por outras áreas do esporte, né? Em como organizar eventos, fazer arbitragem e por aí vai. Começou a minha história no esporte. Pois é, a gente se conheceu em uma academia que a gente treinava junto. Treinava junto não, a gente treinava na mesma academia e a partir dali a gente começou a ter contato. Ela treinava com outro treinador, Luciano Soares aí da Grove. Um abraço, Lu! E aí a gente começou a ter esse contato mais próximo. Continuamos treinando dia a dia. Eu treinava com ele também, inclusive. Luciano me treinava e treinava a Bruna. Então a gente foi tendo esse contato mais próximo. E isso foi em 2010. Foi. Sendo que eu já conhecia a Bruna desde 2008, 2009. Mas em 2010 a gente teve esse contato mais próximo. E a partir daí fomos trocando figurinhas. Eu comecei a entrar nesse meio do fisiculturismo também. Em 2012 a gente competiu junto. Foi. Foi minha estreia no Campeonato Baiano. E a partir daí a gente começou a ter uma afinidade muito maior. Em 2013 a gente começou a fazer um trabalho junto. Bruna teve a coragem, ela teve a coragem de colocar essa responsabilidade em minhas mãos, de eu começar a treinar ela. Ela ainda ela ainda amadora. Ela ainda amadora, em 2013. E a partir daí os treinos começaram a ficar mais pegados. Ela cada vez mais deixou essa responsabilidade comigo e eu, no início, eu confesso que eu fiquei bem temeroso com essa responsa, que Bruna era uma referência desde já, né? Mesmo no amador, Bruna já era muito conhecida. E em 2013 foram alguns campeonatos que fizemos juntos. Foi o Arnold. Foi. Na verdade, não sei se você lembra, quando a minha proposta para o Felipe foi uma troca de categoria, né? Eu competia na categoria Body Fitness e eu incluí um projeto que era para eu subir de categoria, né? Para uma categoria com um pouco mais de... vamos dizer que é uma categoria que requer um pouco mais de massa muscular, mais definição. E eu falei para ele, Felipe, eu preciso mudar de categoria, quero subir massa muscular em tempo curto. E eu fiz essa proposta para ele ficou meio assustado, mas o Felipe não tem medo de nada, ele se garante na profissão que ele faz e foi um trabalho que a gente fez muito bem feito. Adoro desafios. A gente passou de um estágio que eu treinava muito leve, né, para muito pesado, então ele teve que fazer todo o início do meu condicionamento, acostumar minha musculatura e articulações para receber aquele treino pesado e a gente arrebentou na academia, não foi, Felipe? A gente treinava, Bruna treinava igual um menino. Treinava igual um bodybuilder. Meu irmão, quando a gente começava a treinar, botava as cargas lá, o povo, é ela que vai fazer? Foi ela mesmo. E aí a gente começou e foi maravilhoso aquela época, né? Foi. Era uma motivação muito grande todo dia pra academia. E realmente eu acho que muita gente duvidou que a gente ia conseguir, não foi, Felipe? Acho que muita gente duvidou. Né? Essas mudanças são bem desafiadoras. Né? Era um extremo, né? Porque naquela época o figure, né? Era uma categoria onde as meninas eram bem suaves, não tinha essa massa muscular toda, eram mais slim, muito diferente de hoje. Isso. Que o body fitness hoje é bem agressivo, o figure, né? Naquela época tinha que até parar de treinar alguns grupos musculares para não se destacar demais.
E no Almas Physique a gente fez um trabalho de treino intenso em todos os grupos musculares, focamos onde tinha que focar. E aí Bruna foi competir na Espanha. Foi, minha estreia nessa categoria foi na Espanha. Almas Physique na Espanha. Fiquei em terceiro lugar, no Arnold de Espanha. Amador ainda. E aí quando foi em fevereiro de 2014, ela foi overall em Ohio, meu irmão. Aí eu tava curtindo o carnaval, eu recebi a mensagem lá: abençoado, eu sou pró! Foi loucura, eu vibrei, eu queria ir pra casa pra comemorar, sair da festa, enfim, foi uma loucura, foi sensacional, foi uma emoção que eu não conseguia expressar, eu não conseguia nem responder a ela com essa surpresa que eu tive naquele momento. Mas voltando aqui, Bruna, fale um pouco, resuma um pouco aí de sua vida no amador. Os campeonatos, qual foi o primeiro, quais os que mais marcaram, quais os que foram mais difíceis, enfim. Lembra aí pra nós. Foram tantos que se eu falar aqui, eu não vou lembrar. Então, a minha estreia foi em 2009, né, foi no Campeonato Baiano. O esporte estava começando aqui, né, não tinha muitos atletas, eu me lembro que competi engatinhando. Com mais uma amiga na época. E fiz só esse campeonato, né, que foi uma estreia, foi uma dieta duríssima, uma dieta super restrita. Imagina, você já começa, não tinha esse negócio de refeição livre, tempero, Coca-Cola. A fase era no limite. Era no limite, então a gente fazia assim, mas eu fiquei muito definida. Mas também não tinha muita massa muscular, né, então... Era um padrão, foi o início, era um padrão bem diferente. Era. Aí, depois, no ano seguinte, eu comecei a ir fui pro brasileiro, né? Era o meu sonho, era competir no Campeonato Brasileiro. Fiz esse Campeonato Brasileiro e no final do ano, fiquei em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Foi aquela leva dessa galera aí. Foi. A old school do Figure. Do Figure, era. Vanessa, Rose Lopes. Alessandra Pinheiro? Alessandra Pinheiro competia nessa época, Guaraciaba. Pô, a galera, uma leva Wagner, muito boa. A galera que marcou muito, Janaína, Wagner, lembro muito delas. Foi uma leva, foi uma safra que eu acho que marcou o Figure do Brasil. Essas meninas aí, pra mim, eram as referências. Eu ficava louco quando eu ia pro evento, eu ficava, olha quem tá ali. Engraçado que essa categoria, a Figure antigamente, era uma categoria, a feminina era mais admirada, né? Era verdade. Era a categoria mais admirada. Você não via wellness, não tinha essa coisa com biquíni. A Figure era o supra-sumo da categoria feminina. E isso era super concorrido. Aí, nesse mesmo ano, eu fui pro Mr. Santos. Ganhei esse Mr. Santos, foi a minha primeira vitória. 2010, não foi? Foi 2010. O Mr. Santos foi... A partir desse Mr. Santos, eu ganhei a qualificação para competir nos campeonatos internacionais. Aí eu fui convidado pelo presidente na época a competir o Arnold Classic Ohio, né, como Figure ainda. E aí começou a parte internacional, né? Depois eu segui, fiquei todo ano competindo nesse evento, cheguei a fazer 5 edições do Arnold Classic em Ohio, até me profissionalizar. Depois, aí aconteceu o momento que eu decidi para mudar de categoria. O que estava acontecendo? Eu estava indo para os campeonatos, eu disputava e ficava sempre em terceiro lugar, eu já não estava aguentando mais o terceiro lugar. E muitas pessoas vinham me falar, os árbitros, você tinha mais chance no outro, né? Que eu já estava passando um pouco de massa muscular da categoria Body Fitness na época, que requeria pouca massa muscular. E, então eles me deram essa sugestão, né, que me viam bem nessa categoria Almas Physique, que estava começando, acho que foi logo quando começou, um ano, que tinha um ano e pouquinho que tinha começado a categoria. Tinha começado, foi. E aí foi quando o que a gente acabou de falar, que eu comecei a treinar com o Felipe, né? Foi, a gente começou, esse desafio chegou, né? E aí foi treino pesado. E aí veio o Arnold de Espanha, mais um terceiro lugar, que a Bruna ficou meio assim, poxa. Chateada. E aí a gente acreditou e continuou. Continuamos firme, duro, olhando cada detalhe do físico que tinha que ser mudado ali. Quando chegou em Ohio... em Ohio a gente começou a treinar um pouco mais sério, assim, eu fiquei mais focada,
mais tempo, A gente né? fez um tempo mais longo de preparação. Você lembra aquela avaliação que eu fui na sua casa? E a gente fez foi em janeiro, foi esse ano. Fiz a avaliação em janeiro, já tava com percentual. O percentual de gordura, se não me engano, estava em 8%, alguma coisa assim. Percentual bem baixo, já estava bem seca. Pronto, tá. Já praticamente pronto. E depois mais um mês e meio. Antigamente a gente tinha aquela mania de fazer uma preparação de 3 meses. É verdade. O ano todo se largava e fazia 2, 3 meses, 4 meses. E aí nunca chegava a 100%. Sempre. E aí esse ano a gente, embora fazer algo mais longo, e a gente fez por tipo 8 meses ou mais de preparação. E o resultado veio de uma forma sensacional. E eu lembro bem que a atleta que disputou com o Bruno era a atleta de Yamagishi. Foi. A atleta de Yamagishi. Ela já era uma campeã. Pô, que moral, meu irmão, a gente ganhou da atleta de Yamagishi. Foi primeiro, o ano, inclusive foi o ano que Felipe Franco Foi o ano que Felipe Franco também se profissionalizou. Foi Bruno, Felipe Franco e Zoega. Zoega, exato. Zoega no Master, foi. Eu não esqueço disso não, foi um dia marcante em minha vida, nas nossas vidas, né? Foi. A partir dali foi um novo tempo, uma nova era na nossa relação profissional. E aí, a partir daí, a gente começou a entender a responsabilidade que a gente tinha a partir daquele momento. Que não eram mais uns eventozinhos, uma tentativa, não. A gente tinha que fazer porque era profissional. Bruna foi patrocinada, tinha lá que cumprir as obrigações dela como patrocinador. Então, isso fez com que puxasse muito mais a nossa responsabilidade. Tanto com eu em empenho com o treino, ela em se comprometer em fazer o que tinha que ser feito. E assim as coisas fluíram. Agora, vamos relatar um pouquinho da sua vida profissional como atleta, que foi fácil, né? É verdade. Na verdade 6 anos, né? 6 anos de profissional. 6 anos de profissional. Muitos campeonatos. Isso. E na época que eu me profissionalizei, era bem escasso isso acontecer. Então, no Brasil, era 1 ou 2 atletas por ano se profissionalizavam. E a gente não tinha toda essa informação que a gente tem hoje, né? Então, a gente ficava, né, toda a vida profissional, do esporte profissional, acontecia nos Estados Unidos e a gente estava aqui. Então, a gente tinha poucas informações, a gente não sabia muito o que os árbitros queriam ver. Na verdade, a gente tinha que fazer o trabalho e quando chegasse lá, a gente via o que eles queriam, né? A gente dava um tiro no escuro. Era no escuro. Porque é verdade, bem pontuado isso, seu, porque antes, nessa época, para virar profissional, era uma escadinha, né? Você passava pelo estadual, passava pelo nacional, aí você se classificava. No estadual, você tinha que ficar entre os 3 melhores. No nacional, entre os 2 melhores, e a partir daí você tinha o direito de competir em algum evento fora para ter a classificação para competir nesses campeonatos grandes. E antigamente era muito escasso, né? O recurso era muito pouco, as informações eram poucas, a gente não tinha esse boom de informação que tem hoje no esporte, essa conexão que a gente tem diretamente hoje com os grandes promotores de eventos. Os árbitros. Então era perrengue, viu? Então a gente foi meio no escuro, né? E o que aconteceu? Alguns campeonatos, o Arnold de Ohio, eu acho que foi o campeonato que eu competi com mais atletas, com 28 atletas, o qual eu profissionalizei. Mas os outros sempre eram 10, 12 atletas, 15. E né, quando a gente começou a entrar no nível profissional, o primeiro campeonato tinha 32 atletas competindo. Nessa pegada aí. E a categoria ela não é dividida por altura como antigamente no amador. Então todo mundo de todas as alturas competem juntos. Todo mundo junto. Então a lista fica bem complicada, uma lista de 30 e tantos atletas no palco. E a gente foi, o meu primeiro foi no Muscle Contest em San Diego, foi a minha estreia, foi quando eu conheci o Tamer. É verdade. Foi, e lembro que o feedback dele foi o quê? Costas baixas. Não te esqueça disso, costas baixas, a parte de baixo do dorsal. A gente focou nessas costas baixas de um jeito. Verdade, costas baixas. Essa expressão aí ficou na nossa mente até hoje. A gente sempre trabalha focando nisso. Costas baixas. Pois é, e depois, me lembra o que a gente fez? Foi Porto Rico, né? Porto Rico, que você ficou em 3º lugar. Na verdade, não tenho nem como falar todos os campeonatos que... Foram muitos.
que eu fiz no profissional porque foram mais de 20 aqui. Os mais marcantes foram esses, né? Esse da sua estreia, você veio com as costas baixas. Sim. Aí veio Porto Rico, que você ficou em terceiro lugar. Foi. Porto Rico terceiro. Eu lembro bem o perrengue que você teve daquele que você teve a informação, que você viajou. Foi ali que fui para o Canadá. Ia fazer 2 competições, Canadá e Estados Unidos. Mas aí eu fiquei doente, tive que voltar. Consegui fazer a primeira competição no Canadá. E depois, quando eu já estava nos Estados Unidos, eu pedi para voltar, liguei pro patrocinador na época, ele mandou uma passagem de volta. Ficou bem habilitado. Mas depois a gente retornou com tudo e foi o quê? Aí veio a Itália. Eu fui para a Itália. Foi na Itália. Chegou lá, ficamos em terceiro lugar. Fiquei em terceiro lugar lá na Itália. Também foi um perrengue aquela viagem, mas foi uma estreia de um campeonato lá, foi a estreia da Pro League lá na Itália, né? Foi muito bom fazer parte disso. Foi o campeonato de Kai Green, inclusive. Ele estava lá na plateia, uma emoção maior. E você competiu em 2 dele, né? Foi 2 dele. Do ano seguinte, né? Que foi. Na verdade, o que acontece? Ano passado, né? Vamos falar do ano passado, 2019. Mas antes disso, fale um pouco dos perrengues que você já passou. Dos perrengues. Então, para competir no exterior. No início é muito bonitinho, né? De falar, vou viajar pra competir, Mas quando chega o dia, aí a realidade é bem diferente, né? Porque a gente já tá muito debilitado. A viagem, né, deixa de ser prazerosa, né? A gente não curte nada, o avião. Você bem alimentado fazendo uma viagem de 9, 10, Exato. 12 horas já é cansativo. Imagine desidratado e desnutrido. Sim. E como eu estava na liga profissional que não tinha aqui no Brasil, a minha única possibilidade era ir para o exterior. Então sempre encarava voos de 10 horas, seria o voo saindo do Brasil, mas a viagem em si às vezes dava 24 horas. Eu saía daqui pela manhã, ia para São Paulo, ficava umas 5 horas em São Paulo, depois pegava o voo internacional, sempre tinha conexão, né, lá nos Estados Unidos, então era 24 horas. Bruna já teve mala extraviada, ficou sem comida. Ficou sem comida e teve que arranjar, se virar para providenciar essa comida da finalização. Nossa. Imagine, a comida é muito específica na reta final. Você sem aquela comida é tipo assim, acabou, meu irmão. Imagine isso na cabeça do atleta. Bruna já alugou uma casa, quando chegou lá o proprietário não estava. Imagine você no exterior, chega na casa que você alugou e não achar a pessoa, e ficar do lado de fora. Sem contato nenhum. Esse dia, inclusive, Felipe, o meu celular quebrou, ele trincou. Então, eu lembro que a gente ficou daqui tentando entrar em contato com você, não conseguia. Foi um dia que eu sumi, foi verdade. Ninguém sabia onde é que eu estava, não dava sinal. E o celular quebrou, ao mesmo tempo o cara não apareceu, mas aí tinha uns hotéis do lado, assim, eu fui lá na recepção, tinha uns papéis com a reserva, pedi pra atendente ligar pro proprietário. Depois de muito tempo ele atendeu, aí me deu a senha da casa. Rapaz. E eu consegui entrar, mas até aí já tava eu acho que se fosse comigo, eu sentava no chão e começava a chorar. Eu começava a chorar e pedir, pelo amor de Deus, alguém me ajude. Realmente isso é bem complicado. A conservação da comida para levar é muito cansativo, né? E meu Deus. A gente sempre tem que viajar muito próximo da competição, né? Porque também ficar no exterior 10 dias é inviável, né? A gente trabalha, o custo sempre em dólar, o euro, então fica bem complicado. Então eu viajava 4 dias antes, né? Então já é bem em cima da finalização, né? E fora depois, quando chegar lá, a gente tem que providenciar mercado. Já teve uma vez que eu fui pro mercado, essa vez que minha mala extraviou, eu não tinha roupa, né, pra treinar, pra fazer treino, não tinha nada, a mala extraviou. Inclusive a minha panela, que eu levo uma panela, né, pra fazer minha refeição lá no quarto, né, isso eu faço escondido, né, porque lá nos Estados Unidos não pode fazer comida no quarto. Multa, em dólar ainda. Uma multa. Então eu me escondo lá e faço minha comida. Então até a panela da minha refeição tinha ficado na mala também, é uma panela elétrica. Mas enfim, aí eu saí pra comprar, né, fui num shopping que tinha um supermercado também, comprei algumas coisas pra eu comer e comprei uma peça de roupa, né, e na hora de sair, cadê o táxi? Não tinha fila de táxi, eu não tinha como ligar pra ninguém. Nossa, eu fiquei lá muito tempo esperando, até que o segurança ficou com pena de mim, fez a ligação e pediu um táxi pra mim. Imagine, tudo em outra língua, outros costumes, loucura. Isso, hoje em dia, e assim, como eu fui uma das primeiras atletas aqui no Brasil que começou a fazer essas viagens frequentes para competir, eu não tinha informação. Hoje em dia não, hoje em dia o atleta vai para fora, ele liga para um, para outro, a maioria dos atletas
de alta performance. Verdade. Já Tem foram. muita gente, dá pra você entrar em contato, perguntar como é. Hoje a gente sabe, né? É mais tranquilo. Hoje é uma era maravilhosa. Há 5, 8 anos atrás, meu irmão, quem era atleta era porque gostava mesmo. Porque se fosse colocar na balança os perrengues que a gente passava, meu Deus do céu, dava pena. Por isso que eu falo que hoje, assim, tem uma enciclopédia aqui de normas e procedimentos do fisiculturismo que para o país que for, para o lugar que for, eu tenho sempre uma estratégia, tenho sempre uma boa informação para compartilhar por todas essas experiências que eu já passei aí. E depois teve o que mais? E aí veio 2018, que você chegou a dizer que não ia competir mais. Foi. A gente fez 2018. Ela falou, não vou mais, não vou isso. Eu falei, você vai sim. Exato. Aí eu enchi o saco dela, peguei no pé, você vai voltar. Ela resolveu voltar, resolveu encarar um negócio. E mais uma vez, um tempo maior, a gente fez um trabalho muito minucioso. Foi. Ela se comprometeu como ela nunca tinha se comprometido, fazendo aeróbico de jejum todo dia. Coisa que ela pulava de vez em quando. Ela fez tudo 100%. De manhã fazia o cardio, de noite fazia o cardio. Eu falei, rapaz, agora tá apertada. E aí veio Portugal, né? Foi. Então, foi isso em 2018 para 2019. Né? Foi. Eu sempre falava assim, ó, o que eu tinha mania, péssima mania de fazer? Eu fazia a minha temporada do ano e quando chegava no final do ano eu tirava férias. Total. Então eu treinava quando eu queria, eu comia o que eu queria. E aí o que acontecia? Virava uma bola de neve de desmotivação. Eu perdi a massa muscular, perdi o condicionamento físico e eu nem queria mais treinar comigo. Eu largava ele, dava férias a ele. Marcava comigo um horário, sumia, aparecia em outro pra malhar sozinha. Então, aí o que acontecia? A consequência disso era o quê? Não tinha motivação. Eu não me via mais, eu falava, pô, eu tô tão destreinado que eu não me vejo mais conseguindo alcançar aquela performance de treinamento competitivo, né? Às vezes eu chegava o Felipe pra chorar as pitangas, não vou conseguir, tô passando mal pra treinar e tal. Aí Felipe sempre foi um motivador, um grande motivador. Na verdade, sempre esse início eu só conseguia porque ele ia lá, dava aquele empurrão. Porque ele sempre acreditava no meu projeto, mais até do que eu. Ele falava, bora, vamos conseguir, a gente começa devagarzinho, e era assim. Eu ia, passava mal no treino e ficava cansada, era aquele depois... Queria pular alguns exercícios. Roubava. Não, vai fazer. E depois de um tempo, a gente já tava, né, voando no treino, então era aquela agonia, né? E o Felipe sempre sonhou, todos os meus sonhos na área, né? A gente sonhava junto, né? Sonhava junto, né? O que eu ganhava, ele ganhava, sempre... Era assim, na verdade eu acho que abençoa na vida do outro. Ele ficava mais empolgado com as minhas competições do que as dele. Sempre foi assim. Às vezes ele estava em preparação, ele tinha um horário para treinar, horário bom. Ele falava, ou era eu ou era ele que tinha que treinar. Ele sempre falava, não, você treina primeiro. Você é a prioridade. E depois é verdade. Eu treinava, né? Fora os alunos que eu chegava, né? Eu queria colar no treino dos alunos para atrapalhar. Eu falava, pera aí, Bruno agora vai treinar, viu? Depois eu te treino. Mas a galera, né, terminava entrando no treino também, a gente se divertia. Era muito bacana. Aí ela foi para Portugal. Foi. Aí o 2019 foi o ano que eu não queria competir, não foi? O ano que ela não queria falava, de jeito nenhum. esse ano eu não vou competir. Aí eu me lembro que passou janeiro, fevereiro, março. Chegou o tempo de eu me filiar lá na Pro League e eu não tinha feito, que eu falei, não vou. Aí vem ele, bora, aquela coisa, bora que esse ano a gente vai arrebentar. Se você for, eu vou para Las Vegas com você. Foi uma aposta. Ele falou, ó, isso eu não tinha visto nada ainda, né? Nada, não tinha visto, eu nem pensava em ir para os Estados Unidos, tirar visto, nada esse ano. Na verdade, a gente falava que para ele ir acompanhar, só que né, nunca estava tão motivado a ter todo esse trabalho de tirar o visto. Enfim, mas aí esse ano ele falou, fez essa promessa, se você for, a gente vai entrar no Olímpia e eu vou para Las Vegas com você. Eu falei, eu enchei, não? Enchei logo e falei, vou. Então pronto, a gente começou esse trabalho, não foi? 2019 foi um ano sensacional. Quando ela foi para Portugal, eu olhava para a Bruna, eu via uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Tanto fisicamente quanto psicologicamente, ela estava muito preparada. Ela estava pronta para competir. Como em várias outras, você vê que ela estava bem, mas ela se jogava para baixo. Ela achava que ela não estava pronta. Sem confiança. Sempre faltava algo e tal. Chegou em Portugal, eu assistindo aquele vídeo que eu vi, ela parecia que tinha uma luz quando ela entrou no palco, só enxergava ela. O bom é que transmitiu ao vivo, não foi aquela competição. Mas foi uma vez que eu fui sozinha também, mais uma vez, né? Fui sozinha.
Então, mas assim, eu lembro que eu tava naquele palco. Você lembra? Depois a gente pode colocar até um vídeo do palco do cassino, o Cassino Estoril, o nome do cassino lá em Portugal. Ele subia vinha de baixo assim do chão e subia. Foi um negócio emocionante demais. Os atletas vinham de baixo assim, ó, aí ia girando assim. Ó, girava, foi um espetáculo. Eu nunca vi algo na minha vida daquele jeito. Só de eu ver aquilo ali já me arrepiei todo. Nossa. Falei, meu Deus, que palco é esse? Daqui a pouco o Bruno entrou, começou a chamar os confrontos. Bruna no confronto, Bruna no meio. Meu Deus, não, ela tá no meio. Começou a ter aquela ficha caindo assim de rapaz, se ela ganhar, ela vai pra Olímpia, eu vou ter que ir pra Las Vegas. Foi verdade. E eu ali competindo, vendo a câmera me filmando lá, sabendo que meus amigos estavam todos reunidos assistindo. Então eu quis dar o meu melhor mesmo. Eu estava sozinha, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu não estava. E foi aquilo, quando eu saí do palco, né, aquele campeonato foi muito rápido, né? Lembra que eu saí do palco, deu um intervalo de 5 minutos, já me premiou e eu não acreditava que ela mandou um áudio pra mim que eu comecei a chorar. Ela chorando, eu chorando. Então, a primeira pessoa que eu liguei foi. E, sabe, eu não acreditava, a ficha caiu, porque assim, o Olímpia realmente é um campeonato. A Copa do Mundo do fisiculturismo, né? Eu acho um campeonato que todos os atletas sonham em pisar. Todos os treinadores sonham em ter um atleta lá. Foi uma realização de ambas as partes. Foi uma realização assim de, tipo, há um ano atrás, a gente nunca tinha imaginado, a gente nem pensava em eu como treinador conseguir colaborar com um atleta estar lá naquele palco. Ela como atleta, ela não imaginava que ela está no Olímpia, no meio dos melhores atletas do mundo, no maior evento do mundo. Foi algo, sabe, que eu ouvi, o campeão vai para o Olímpia, só que eu fiquei naquela, Bruna vai para o Olímpia. A gente não caiu. Não caiu, aí depois Bruna, eu tô no Olímpia. É verdade. E aí eu fui captar as informações direito, eu sou muito lento. Não acredita que realmente, da minha categoria, eu acho que até hoje, se não me falha a memória, só 4 atletas foram. Figure. Acho que foi a Larissa Reis, ela já mora lá, então não é. Mas foi a Michele, a Guaraciaba, eu acho que saiu daqui pra lá só nós 3. Acho que foi isso mesmo. Então realmente foi um marco muito grande. É um sonho desde que a gente inicia no esporte, ou seja, é um sonho de 2019 que veio se concretizar 10 anos depois, né? 2009, até 2019. Então, 10 anos para acontecer. 10 anos sonhando, né? Esse evento, então realmente foi uma loucura. Agora, lembrando que assim, a gente passa esses 10 anos paciente e fazendo tudo que tem que ser feito, trabalhando duro. Agora, a gente não pode esquecer que foi uma promessa de Deus nas nossas vidas, né? Tanto na minha, e Deus tinha feito essa promessa que eu ia chegar no Olímpia, e para ele também, né? Deus tinha feito a promessa para ele de que ele ia começar a pisar na América. Foi, eu lembro disso mesmo. Deus prometeu que eu ia pra América. Foi. A gente ficava como, né? Eu não quero competir esse ano, eu vou pra Europa, não vou. Eu competir, não vou. Enfim, aí Deus faz as coisas da forma dele e se cumpre, ele promete e cumpre. Deus é fiel, né? Não é apenas um bordão de cristão. Deus é fiel porque ele promete e cumpre. E cumpriu. Nossa vida tiveram várias promessas e todas vieram sendo cumpridas com o decorrer do tempo. Eu quando eu comecei como personal, como educador físico, eu nunca imaginei coisa do tipo. Eu gostava muito da musculação, mas assumir a responsabilidade de pegar um atleta como Bruna, que ela já era uma atleta reconhecida nacionalmente, e de repente profissional, e de repente um atleta que estava no Olímpia, isso aí, sabe, é coisa de Deus, não tem como explicar, eu não fiz nada em especial, Deus me capacitou para isso, né? Não tem como dizer. Exato. As coisas foram acontecendo de uma forma gloriosa, que a gente sentia que era algo que vinha de dentro, né? Era uma alegria, sensacional. Essa sensação que a gente teve aí, dessa transformação, desses tempos que passaram entre a gente, foi incrível. Foi uma evolução como atleta, nossa amizade, como pessoas. Hoje a gente olha para trás, a gente dá risada de muita coisa que a gente fez, muita coisa que a gente ficava se pegando lá atrás, que empatava de a gente chegar no nível que a gente chegou. Enfim. E essa preparação do Olímpia, quando eu voltei dessa vitória lá em Portugal, aí teve o Kai Green de novo. Teve o Kai Green, foi. Fez o Kai Green pela segunda vez, uma semana depois.
E daí já tava bem cansada, né? Mas a gente voltou. Quando chegou aqui já começou a bolar o plano pro Olímpia, faltavam 8 semanas. E eu sempre falo que essas 8 semanas foram as semanas que eu mais ganhei massa muscular na minha vida. Eu cheguei de um jeito, né? E a gente voltou treinando mais pesado do que nunca. Foi mais pesado e já estava condicionada. Eu ganhei muita massa muscular, então meu corpo mudou nessas 8 semanas um absurdo mesmo. Foi tanto definição, como maturidade, como volume. E aí a gente chegou o dia da nossa viagem e como que foi lá, hein? Rapaz, quando eu cheguei, que eu vi aquela arena, eu fiquei assim, meu Deus, é isso tudo mesmo? Eu achava que era um espaço que tinha muita gente, mas eu não imaginava que era uma arena, como se fosse um evento do NBA, Rock in né? Rio, NBA, alguma coisa assim muito, muito grande. Eu olhava ao redor, via o estádio lotado de ponta a ponta, no meio, aquele palco gigante com telão, eu falava, meu Deus, eu nunca imaginei isso daqui. Eu me emocionava, começava a descer lágrima, eu mandava foto para ela como eu tô, chorando, eu chorava quando eu via aquele negócio. Os atletas iam entrando, me arrepiava todo, quando eu vi Bruno no palco, rapaz, a gente chegou, né, velho? Glória a Deus, glória a Deus. Você vê que a gente estava tão extasiado com tudo isso que a gente não tirou uma foto junto. Foi mesmo. A gente não tirou uma foto junto. Foi mesmo. A gente que estava curtindo tanto o momento, a parte lá do meeting, depois no outro dia o campeonato, as prévias, enfim, foi incrível. Foi uma coisa que marcou bem a nossa história. Marcou. E a gente conseguiu. E eu tenho que agradecer muito a Deus pela vida dessa cidadã, porque Deus colocou ela em minha vida para realizar sonhos na minha vida, para me abençoar de forma tremenda, porque a partir do momento que ela me deu essa responsabilidade, ela honrou meu trabalho, ela acreditou em mim e a gente seguiu firme, chegamos onde eu acho que todas as pessoas desse ramo, dessa área quer chegar, e chegamos. E vamos continuar trabalhando, tem muita coisa mais pela frente. Hein? Gostou desse vídeo? É só a primeira parte, tá? No próximo vídeo, fiquem ligados, pois vai ter a Japa falando de sua vida como promotora, sua vida como árbitra internacional. Se liguem na próxima postagem, tá? Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, faça um comentário aí, compartilhe para os seus amigos para eles assistirem esse bate-papo que foi maravilhoso. Valeu? Tamo junto!